Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa aula da semana passada e hoje o assunto vai ser funções nitrogenadas. O que são as funções nitrogenadas? As funções nitrogenadas são as funções que têm nitrogênio na sua cadeia carbônica. A primeira função nitrogenada que nós vamos estudar são as aminas. O que são as aminas? Aminas são funções nitrogenadas que vêm da substituição de um ou mais hidrogênios da amônia. O que é a amônia? É o nosso NH3. Então, vem da substituição de um ou mais hidrogênios da amônia por radicais orgânicos. Então, nessa perspectiva, nós podemos ter aminas alifáticas. O que são aminas alifáticas? Que não tem parte aromática, que não tem anel benzênico, como esta daqui, e nós podemos ter aminas aromáticas. O que são aminas aromáticas? Que possuem o anel benzênico. As aminas, elas têm grande importância no nosso cotidiano, porque elas constituem, por exemplo, o protetor solar, que é o PABA, o ácido para-aminobenzoico. Ela também constitui a anilina, que é um dos corantes mais importantes comercialmente. E as aminas também estão presentes nas metanfetaminas, que são estimulantes do sistema nervoso central e que são utilizadas aí no mundo todo, apesar de serem proibidas, né? Que são drogas que não são lícitas. O que acontece? Como que a gente vai dar nome para uma amina? Como que é a nomenclatura de uma amina? A nomenclatura de uma amina, ela segue a seguinte definição. Nome do radical. Lembra que quando eu falo radical, o nome vai terminar com il. Lembra metil, etil, fenil, benzil, mais a terminação amina. Então, por exemplo, olha aqui, eu tenho o meu grupo amina aqui e eu tenho o meu radical. Esse radical aqui é um radical de quantos carbonos? De um carbono. Como que é o nome do meu radical de um carbono? Metil. Então, como que fica a nomenclatura dessa amina? Metilamina. Essa metilamina, ela é uma amina que ela derivou da substituição de um hidrogênio da amônia, tá vendo? Ela só tem um radical com carbonos. Se ela só tem um radical com carbono, isso significa o quê? Que essa é uma amina primária. Então a metilamina é uma amina primária. E além de primária, ela é uma amina alifática. Por que alifática? Porque ela não possui parte aromática. Agora, a nossa segunda amina aqui do exemplo ela possui o radical NH2 ligado num anel benzênico. Como que é o nome do benzeno quando ele se porta como um radical? O benzeno, quando ele se porta como um radical, ele é chamado de radical o quê? Fenil. Então, como que ficaria o nome dessa amina? Essa é a fenilamina. A fenilamina é o que a gente chama de anilina, que é o nosso corante comercial, tá? A fenilamina também é uma amina primária. Por que ela é uma amina primária? Porque eu só tenho um grupo de carbonos ligado no meu nitrogênio da função amina. Agora, em sequência, nós temos aminas que têm mais de um grupo de carbonos ligados nela e nós temos, que aqui no caso são dois, e nós temos aminas que têm um único grupo ligado, mas que ele se liga de uma maneira mais peculiar. Por exemplo, olha aqui. Aqui eu tenho uma amina que está ligada a um grupo de 3 carbonos. Só que apesar dela estar ligada num grupo de 3 carbonos, ela poderia não estar no meio, ela poderia estar na ponta. Por exemplo, dessa maneira aqui, ó, H3C, CH2, CH2, NH2. Essas duas aminas são aminas primárias e as duas estão ligadas a 3 átomos de carbono. O que acontece? Se eu disser que essa é uma propilamina, eu não sei qual das duas que eu estou me referindo, a qual das duas eu estou me referindo. Eu preciso identificar qual propilamina é essa e qual propilamina é essa de baixo. Então, para isso, eu uso os prefixos N ou iso. Então, no caso aqui de cima, como essa amina ela está centralizada, a cadeia é simétrica, eu digo que aqui eu tenho uma isopropilamina. A de baixo, como ela é uma cadeia linear, eu digo que eu tenho uma N
propilamina. Lembrando o seguinte, pessoal, que as duas são aminas primárias. O que é uma amina primária? É uma amina que o nitrogênio está ligado a apenas um carbono, certo? Agora essa amina já é um pouquinho diferente, ó. Esse nitrogênio está ligado a um grupo de carbono na esquerda e outro grupo de carbonos na direita. Eu tenho dois grupos de carbono ligados ao meu nitrogênio. O que acontece aqui? Aqui eu vou ter que dar um nome para esses radicais separadamente. Então, o radical de um carbono, metil. Outro radical de um carbono, aqui eu tenho outro metil. Na hora de nomear essa amina, como eu tenho dois radicais idênticos, eu junto eles. Então eu tenho metil e metil. Se eu tenho dois metis, como que eu escrevo isso? Dimetilamina. Então esse é o nome dessa amina aqui. Agora, como essa amina tem o nitrogênio ligado a dois carbonos, eu digo que essa é uma amina o quê? É uma amina secundária. Amina secundária. Seguindo aqui embaixo, ó, também tenho dois radicais ligados no meu nitrogênio. Aqui eu também vou ter uma amina secundária. Só que agora os radicais são diferentes, eu não tenho como agrupá-los em um só. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou olhar o nome do meu radical. Esse radical aqui, metil, porque só tem um carbono. Esse radical de cá, benzeno ligado direto no nitrogênio, é um radical que a gente chama de fenil. Então, quando eu tenho dois radicais diferentes, eu escrevo eles em ordem alfabética. Então, primeiro vem o M ou o F? Primeiro vem o F. Então, vai ficar fenil, metil, amina. Então, ó, fenil, metil, amina. Lembrando que essa é uma amina o quê? Secundária. Essa amina aqui agora, essa daqui, o nitrogênio, ele está ligado a 3 grupos de carbono. Então, ó, um grupo de carbono na esquerda, um na direita e um embaixo. Então, essa amina, ela é classificada como uma amina o quê? Uma amina terciária, porque ela está ligada a 3 grupos de carbono. E como que eu vou dar nome? Da mesma maneira, cada radical separadamente e vou colocá-los em ordem alfabética. Nesse caso, os meus radicais eles são todos iguais. Ó. Aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho outro metil e aqui eu tenho outro metil. Então, se eu tenho 3 radicais iguais, eu agrupo eles. Então, 3 metis vai ser o quê? Trimetilamina, que é uma amina terciária. Aqui embaixo, uma nova amina terciária, ó. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos de carbono. Quais são esses grupos de carbono que eu tenho aqui na minha amina? Eu tenho um metil, eu tenho outro metil e aqui eu tenho um etil. Vamos lembrar o seguinte, se eu tenho 2 metis, isso daqui vai ficar dimetil. O prefixo di, ele não entra na ordem alfabética. Então aqui eu tenho etil e metil. Então quem vem primeiro no nome da minha amina? O etil. Então vai ficar uma etil, 2 metis, dimetilamina, que também é uma amina terciária. Por último, uma observação para encerrar esse assunto de amina. Às vezes, é muito comum quando a gente tem aminas, eles virem em funções múltiplas, compostos com funções múltiplas. O que é isso? Um composto que tem mais de uma função. Por exemplo, uma amina muito comum é essa daqui, onde eu tenho um grupo amino e eu tenho uma carboxila. Então eu tenho a função ácido carboxílico e a função amina no mesmo composto. O ácido carboxílico ele tem prioridade quando eu vou dar nome na minha função. Então sempre que eu tiver uma amina e um ácido carboxílico juntos, o nome vai seguir a regra de nomenclatura dos ácidos carboxílicos que nós já estudamos. E aí no lugar de usar o termo amina, eu vou usar o termo amino, porque amino é o nome do grupo funcional da amina. Então, como que ficaria o nome
composto aqui, ó. Eu tenho um ácido carboxílico ligado no benzeno. Então esse é o ácido benzoico, certo? E aqui embaixo eu tenho um grupo que a gente chama de grupo amino. Então, para colocar esse grupo amino, eu preciso numerar. Então vamos numerar aqui os carbonos do anel aromático. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece aqui, ó? O meu grupo amino ele está na posição 4 em relação ao ácido carboxílico. E lembra, posição 1 e 4 eu uso o prefixo para. Então, como que vai ficar o nome desse composto? Ácido para. O que tem na posição para? Tem o grupo amino. Para amino benzoico. Esse ácido para-aminobenzoico é um dos componentes dos protetores solares que eu falei no início da aula, que é o nosso PABA. Outro tipo de composto muito importante com as aminas são os aminoácidos. Os aminoácidos eles são compostos que formam as proteínas do organismo humano e eles têm uma importante função biológica aí, por quê? Porque as proteínas desempenham diversas funções do nosso organismo. Toda vez que eu tenho um aminoácido, eu tenho um composto de função múltipla. Então, por exemplo, aqui eu tenho um aminoácido, ó, eu tenho um grupo amino e um grupo carboxila. Então, eu tenho um aminoácido. E esse aminoácido, ele é chamado de glicina. Glicina. Ele é o aminoácido mais simples que existe no organismo humano. Frequentemente, nós precisamos escrever o nome científico desse aminoácido. Então, qual que é o nome científico da glicina? Como que ficaria o nome na regra nomenclatura IUPAC? Na nomenclatura IUPAC, a gente considera a carboxila como sendo a função principal e o grupo amino é uma função secundária. Então, ele vai ser determinado como amino e a carboxila que vai dar o nome, que é a função ácido carboxílico. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu seleciono a minha cadeia principal. Quem que vai ser a minha cadeia principal? A cadeia de carbonos. Então, ó, tá aqui a minha cadeia principal. Certo? Então, eu vou indicar esse grupamento da amina pelo termo amino. Então, esse vai ser o ácido 2 amino etanoico. Então, o ácido 2-amino etanoico é um ácido carboxílico que possui a função amina. Então, ele é um aminoácido. Então, pessoal, continuando a nossa aula de funções nitrogenadas, agora nós vamos falar sobre as amidas. As amidas são caracterizadas por possuírem o grupo COON em sua cadeia carbônica. Então a gente não pode esquecer, na hora de identificar uma amida, que o carbono que está fazendo a dupla ligação com o oxigênio é o mesmo carbono que está ligado ao nitrogênio. Como que eu vou dar nome para uma amida? As amidas, elas têm a nomenclatura seguinte: nome da cadeia principal, veja a diferença. Nas aminas era nome do radical. Então radical terminava com il. Cadeia principal não, cadeia principal é metano, etano, propano. Mais a terminação o quê? Amida. Por exemplo, observem essa amida aqui, ó, COONH2. A minha cadeia principal tem quantos carbonos? A minha cadeia principal tem 2 carbonos, certo? Se a minha cadeia principal tem 2 carbonos, como que seria o nome dela? Seria etano, certo? Mas agora a gente vai terminar com amida. Então, como que vai ser o nome dessa cadeia principal? Etanamida. Então, eu troco o O do etano por amida. Então, o nome fica etanamida. A próxima, eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. 3 carbonos na cadeia principal é prop. E aí você já aprendeu a dar o nome disso. Seria propano. Então, agora, como eu tenho a função amida, o nome vai ficar propanamida. Propanamida. O que acontece? A gente tem que observar a seguinte situação. Se esse nitrogênio ele está ligando a apenas um carbono, é a mesma classificação das aminas. Eu digo que essa é uma amida primária. Então, a amida primária, o nitrogênio está ligado a apenas um carbono.
Nesse caso, o nitrogênio está ligado a 2 carbonos. Então aqui eu digo que eu tenho uma amida secundária. Outra definição também que é usada, além de amida secundária, é amida monossubstituída. Por que monossubstituída? A amida mais simples que a gente tem, ela vai ter um NH2. Então vai ser C+O NH2. Nesse caso, eu substituí um dos hidrogênios do N por carbono. Então, eu tive uma substituição da amida mais simples que eu teria. Então, eu posso dizer que essa é uma amida N, porque eu substituí o hidrogênio do N. Então, N monossubstituída. Como que eu vou dar nome para esse tipo de amida? Porque, por exemplo, aqui eu tenho minha cadeia principal, que é o meu propano, 3 carbonos. Só que aqui eu tenho mais um carbono. E esse carbono eu não posso indicar com numeração na cadeia principal, porque ele não está ligado na cadeia principal. Aonde que ele está ligado? Ele está ligado no nitrogênio. Então eu preciso indicar que esse carbono está ligado neste nitrogênio. Então eu vou, no lugar de numerar a cadeia principal, nesse caso, eu indico com a letrinha N, para dizer que a minha ramificação ela está no nitrogênio e não na cadeia principal. Então fica N. Quantos carbonos tem na minha ramificação? 1. Então, N-metil. Quantos carbonos tem aqui na cadeia principal? 1, 2, 3. E 3 não é prop? N-metil propanamida. Então, N-metil propanamida. Uma das maneiras de obter uma amida é através da reação de um ácido carboxílico com uma amina. Essa reação do ácido carboxílico com uma amina muitas vezes ocorrem no organismo humano. Por que ocorre no organismo humano? No organismo humano nós temos o que a gente viu na aula passada, agora há pouco, que são os aminoácidos. O que é um aminoácido? É um composto que tem uma função ácido carboxílico e amina ao mesmo tempo. Então, como as amidas são formadas por reação entre ácido carboxílico e amina, quando um aminoácido se liga no outro, a gente tem uma reação química do grupo amino que é básico, com o grupo ácido carboxílico que é ácido, e essa reação química resulta em uma amida. A amida não tem caráter de acidez ou basicidade. Então, por exemplo, olha aqui essa reação química. Que aminoácido que é esse? É a glicina. A glicina, que é o ácido que a gente falou agora há pouco, que é o ácido 2-amino-etanoico. Então, o ácido 2-amino-etanoico é a glicina. Esse ácido 2-amino-etanoico, quando ele reage com outro aminoácido, que aqui no caso também eu coloquei outro 2-amino-etanoico, ele vai liberar uma molécula de água, vai ocorrer uma reação de condensação. Então, olha, vai sair uma hidroxila ali e vai sair um hidrogênio do NH. Essa molécula de água que vai sair vai dar origem a uma nova ligação química. Que ligação que é essa? Uma ligação entre carbono e nitrogênio. Essa ligação entre o carbono da carboxila e o nitrogênio da amina, ela vai ter um nome. Ela vai se chamar ligação peptídica. NHCH2COOH mais a aguinha que saiu aqui, ó. A aguinha aqui. Então, essa ligação é o que a gente chama de ligação peptídica. Então, quando eu formo uma ligação peptídica, que função orgânica que eu estou formando aqui? Eu estou formando uma amida. Então, quando eu tenho uma proteína, que não é o caso aqui, porque aqui eu liguei apenas 2 aminoácidos, uma proteína é um polímero, são muitos aminoácidos, centenas deles. Quando eu tenho uma proteína, eu tenho centenas de ligações peptídicas. Então, eu tenho centenas de funções aminas ali no meu composto para formar minha proteína. Outra coisa que pode acontecer dentro das amidas é justamente a quebra dessa ligação. Por que é a quebra dessa ligação? Se eu formei uma amida tirando água a partir de um ácido carboxílico e uma amina, eu posso quebrar e voltar essa amida a ser ácido carboxílico e amina adicionando água, que é uma reação que a gente conhece que é chamada de hidrólise. Então, como que a gente faz a hidrólise de um peptídeo? A gente adiciona água nesse peptídeo e o que a água vai fazer? A água vai romper a ligação entre o carbono e o NH. Por que a água rompe justamente aqui?
Porque este foi o lugar que a ligação peptídica foi formada aqui em cima, olha, para você ver. Então a água ela vai romper essa ligação exatamente nessa posição, nesse carbono que está mais positivo. Observem que esse carbono está mais positivo porque o oxigênio é eletronegativo e o N também é eletronegativo. Então esse carbono estando positivo, quem que vai querer entrar ali para poder formar esse grupo? A água a gente sabe que ela é um equilíbrio de H+ e OH-. Então, no momento que essa quebra ocorre, a hidroxila vai juntar com esse carbono e o hidrogênio vai juntar com o nitrogênio. Então, a gente vai ter dois novos compostos, ó, H2N, CH, CH3, C dupla OH. Nessa parte aqui, ó, eu formei o meu ácido carboxílico de volta, mais o meu H2N, CH, COOH, CH3. E nessa parte aqui, eu formei o meu grupo amino de volta, que é a função amina. Então, do mesmo jeito que eu posso juntar um ácido carboxílico e uma amina para formar uma amida, eu posso quebrar, hidrolisar uma amida e formar de novo o respectivo ácido carboxílico e a amina que deu origem. Neste caso, eu usei aminoácidos diferentes deste daqui, só para exemplificar melhor para vocês. Bom, galera, então agora para a gente encerrar o assunto de funções nitrogenadas, nós vamos discutir as nitrilas e os nitrocompostos. As nitrilas são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional C, ligação tripla N. E para as nitrilas nós temos duas opções de nomenclatura. Nós podemos usar o nome da cadeia principal mais a terminação nitrila, ou a gente pode usar o termo cianeto mais nome do radical. Mas cuidado, galerinha, porque quando eu uso a terminação nitrila, eu preciso do nome da cadeia principal. Então, metano, propano, butano. Quando eu uso o início, o prefixo cianeto, é nome do radical. Então, é metil, etil, propil. Então, cuidado com esses detalhes. Por exemplo, vamos dar aqui o nome nessa nitrila. Eu tenho uma nitrila de 2 carbonos. Seguindo a primeira nomenclatura, eu tenho 2 carbonos, então é et. Então, eu tenho uma et, ligação simples, an, certo? Então, eu tenho uma etano-nitrila, por causa dos 2 carbonos. Então, ó, etano, nome da cadeia principal. Agora, se eu usar a nomenclatura de baixo, usando o termo cianeto, eu preciso lembrar do seguinte, o que é cianeto? Cianeto é CN-. Então, quando eu falo o termo cianeto, eu já estou me referindo a essa parte aqui da molécula, ao CN. Então, quem é o radical que sobrou? O radical é apenas um carbono e não 2. Então, esse seria o cianeto de metila. Porque eu tenho cianeto CN e o radical que sobrou ali de fora tem apenas um carbono. Então, cianeto de metila. Seguindo o mesmo raciocínio do lado de cá, olha como que eu tenho. Eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. 3 carbonos é prop. Então, aqui eu tenho uma propano-nitrila. Agora, se eu usar a segunda nomenclatura, vamos lembrar o seguinte. Cianeto, CN. Então, quando eu falar cianeto, a pessoa já tem que entender, opa, cianeto, CN-. Então, já tem o CN. Então, cianeto, sobrou quantos carbonos do lado de fora? 2. Então, cianeto de quê? De etila. Cianeto de etila. Então, tem que tomar muito cuidado, porque aqui eu usei o prefixo et. Aqui eu usei o prefixo prop. Porque aqui eu usei a cadeia toda. E aqui eu usei apenas o radical que ficou fora da palavra cianeto. Porque cianeto já é CN. Fica a dica. Os nitrocompostos agora, galera, para a gente encerrar essa parte de funções nitrogenadas. Os nitrocompostos são compostos orgânicos que têm o grupo funcional NO2. Então, NO2. Um nitrocomposto muito importante é
é o trinitrotolueno, que é o TNT, que às vezes você vê lá no desenho da Warner, né? A galerinha vai fazer uma explosão lá, tem um explosivinho e tá escrito TNT. Então, trinitrotolueno. Muitos explosivos utilizam grupos nitro nas suas moléculas. Como que eu dou nome para um nitrocomposto? Eu uso o prefixo nitro seguido do nome do hidrocarboneto. Então, por exemplo, CH3NO2, prefixo nitro, então vai ficar nitro. Como que é o nome da cadeia carbônica de um carbono? Um carbono é o que? Metano. Então o nome é nitrometano. Aqui, que composto é esse? Esse é um composto aromático que a gente conhece como benzeno. E eu tenho um grupo nitro aqui em cima. Então esse é o meu nitrobenzeno. E por último, eu tenho aqui 3 grupos nitros e um composto e um metil aqui. Tudo isso ligado no meu benzeno. Vocês lembram que nas aulas anteriores a gente viu que o benzeno, quando ele tem um grupo metil ligado nele, ele é chamado de tolueno. Então, na verdade, esse é o tolueno. Então, como que eu vou dar nome nesse composto? Eu tenho essa parte, que é o tolueno, e eu preciso indicar os grupos nitro. Então, 1 para o tolueno, 2, 3, 4, 5, 6. Numerei. Onde que eu tenho o grupo nitro? No 2, no 4 e no 6? Então, 2,4,6. 3 grupos nitros. Trinitrotolueno. Então, 3 grupos nitros e o tolueno, trinitrotolueno, que é o que a gente conhece como TNT, que é o explosivo. O que acontece aqui? Eu tenho que lembrar o seguinte também. Nesse caso, eu não preciso indicar essas numerações. Por quê? Porque o radical metil que tem ali no benzeno, ele é um radical que ele é um orientador orto-para. Então, o que acontece? Se ele é um orientador orto-para, quando eu fizer uma reação orgânica para poder colocar os grupos nitro ali, eles automaticamente só têm as posições 2, 4 e 6 para poder entrar nesse composto. Então, muitas vezes, vocês não vão ver escrito 2, 4 e 6 trinitrotolueno. Vocês vão ver escritos apenas trinitrotolueno. Mas, automaticamente, você deve lembrar que os grupos nitro têm que estar na posição 2, 4 e 6 devido ao tipo de reação química que ocorre aqui, que é uma reação de substituição eletrofílica, e essa reação de substituição eletrofílica, quando ela tem um orientador, que no caso aqui é o grupo metil, e ele é um orientador orto-para, as posições meta não podem ser utilizadas. Mas nas próximas aulas, quando nós chegarmos em reações orgânicas, nós vamos revisar isso, não precisa ficar preocupado não. Certo, galerinha? Agora façam os exercícios, peguem a lista, treinem, usem o livro didático e sigam as nossas orientações, que vocês vão passar no vestibular esse ano. Fica com Deus e um abraço!